Olá, você, querido inscrito no canal. Olá, você, investidor de XRP. Saudações, de acordo com o horário que você recebeu este vídeo. André Renato aqui. O plano tributário de Trump promete depositar, injetar, despejar bilhões de dólares na economia americana. Vamos ver essa matéria, que pode ser bem relevante para a XRP, porque os mercados podem receber uma enxurrada de dinheiro. A matéria de Coinpedia, Kadir AK. Plano tributário de Donald Trump para 2025 pode desencadear uma alta de 1000% no preço do XRP, afirmam analistas. Especulação, obviamente, mas vamos lá. Uma publicação viral na conta X Alfinx XRP gerou debate em uma teoria ousada. O plano tributário proposto pelo ex-presidente Donald Trump para 2025 pode ser o catalisador para a próxima grande alta das criptomoedas, beneficiando particularmente o XRP. Aí, gente, tá bem direcionada essa matéria, bem especulativa, mas o que é importante é conhecer o que o Donald Trump quer fazer, né? A publicação apresenta um cenário hipotético. A eliminação do imposto de renda federal para americanos com renda inferior a US$ 200 mil por ano. Com quase 90% da força de trabalho americana enquadrada nessa faixa de renda, a teoria argumenta que tal política desencadearia uma onda de renda disponível. Bom, o cenário não é hipotético, existe a possibilidade, ele quer fazer isso, tá? Só que esse dinheiro vir para o mercado é que é hipotético. Criptomoedas como destino, a publicação sugere que com mais dinheiro disponível, muitos americanos poderiam recorrer às criptomoedas, altamente especulativo, especialmente aqueles que preferem poupar e investir em vez de gastar. Apesar da participação das criptomoedas dos Estados Unidos ser atualmente de apenas 28%, o autor especula que esse número pode aumentar drasticamente se a renda disponível aumentar. Por que então o XRP? Embora Bitcoin e Ethereum dominem o mercado, a publicação argumenta que o XRP pode ser o principal beneficiário. Os baixos custos de transação e alta volatilidade do XRP o tornam mais acessível do que a rede mais lenta do Bitcoin e as altas taxas do Ethereum. Além disso, com a vitória legal da Ripple sobre a SEC e o lançamento antecipado do ETF XRP, o ecossistema XRP está ganhando força no cenário financeiro dos Estados Unidos. Ok, isso é real, né? Essa parte concordo. Além das transações, XRP como reserva de valor, XRP atualmente é a quarta maior criptomoeda, com uma capitalização de mercado de quase 130 bilhões de dólares, é amplamente utilizado para pagamentos e transferência de dinheiro. No entanto, a publicação prevê um futuro em que o XRP também poderá servir como reserva de valor, altamente especulativo, potencialmente posicionando ao lado do Bitcoin, frequentemente visto como ouro digital. A teoria do aumento de preço de 1000%, extremamente super mega especulativo. A afirmação mais explosiva, se os cortes de impostos de Trump se alinharem à crescente adoção de criptomoedas e clareza regulatória, XRP poderá subir mais de 1000%. Isso é chute completamente, tá? Essa matéria eu estou trazendo para vocês também analisarem. É uma matéria extremamente especulativa. É, assim, o autor está tirando de uma possibilidade que talvez aconteça, entendeu? Para vocês perceberem como é que está e como é que é o mercado especulativo. Tá? Isso aqui é proposital, tá bom? Ainda assim, o autor deixa claro, essa previsão depende inteiramente do cenário de corte de impostos, o que permanece especulativo, ok? O desempenho recente do XRP traz algum otimismo às perspectivas. No último ano, subiu 343%, com um aumento de 7,7% nas últimas 2 semanas e 8,7% no último mês. Pessoal, mas assim, a possibilidade do corte de impostos existe, tá? E existe uma outra possibilidade que é bem interessante também, que é o corte de impostos das moedas nativas. Esse sim, entendeu? Também é uma possibilidade, cortar impostos das transações em moedas nativas da América do Norte. E aí vai beneficiar fortemente XRP, porque Ethereum não é nativa da América do Norte, né? E Bitcoin é moeda mundial. Então, das três primeiras, só a Ethereum, só a XRP se beneficiaria. Depois viria a Solana, Cardano, mas a XRP é a primeira moeda nativa americana em capitalização de mercado. Perguntei aqui para o nosso amigo Grok. O plano tributário de Trump para 2025 prevê a eliminação do imposto de renda federal para americanos com renda inferior a US$ 200 mil ano.
Pesquise, por favor, e me informe um valor aproximado de quanto seria o valor que entraria na economia americana de acordo com o plano de Trump. Aí foi feita a pesquisa, ok? 61 páginas na web pesquisadas e veio a resposta. A pesquisa sugere que o plano tributário de Trump para 2025 elimina o imposto de renda federal para americanos com renda inferior a US$ 150 mil, não US$ 200 mil, como mencionado. Já me corrigiu aqui. Parece provável que, se implementado, cerca de 550 bilhões de dólares entrariam na economia, com base em dados fiscais de 2022. Esse número é um número pesquisado, ok? A gente sai da especulação da primeira parte do vídeo e entra aqui na pesquisa, para vocês perceberem a diferença entre um e outro. Eu trouxe um tema, um vídeo para você refletir. Há debate sobre a viabilidade com críticas sobre impactos no déficit e benefícios para grupo de renda mais alta. O que eu quero com isso, pessoal? Eu trouxe uma matéria das revistas que ficam na internet e trouxe uma matéria da IA. Coloquei as duas matérias juntas e você vai ver a diferença de uma para outra. E aí você que vai decidir. Você vai passar a assistir conteúdo só vindo somente do que as revistas da internet falam, ou você vai procurar pesquisar, analisar e por sua conta, por sua mentalidade, não vai ficar pensando com a mente de ninguém, você vai criar a sua massa crítica, você vai validar ou não aquilo que você está vendo. Estou mostrando para vocês a diferença. Primeira matéria, extremamente especulativa, falando sobre achismos, e a segunda parte da matéria, falando de uma pesquisa. Você vai ver a diferença e vai tirar você a sua conclusão. O plano de Trump inclui eliminar impostos de renda para quem ganha menos de US$ 150 mil anuais, conforme declaração de Howard Lutnick, secretário do Comércio, em março de 2025. Isso faz parte de um pacote maior, incluindo cortes em impostos sobre gorjetas e benefícios do seguro social, compensado por tarifas sobre importações. Estimativa do impacto econômico. Com base nos dados do IRS para 2022, estima-se que os contribuintes com renda ajustada bruta inferior a US$ 150 mil pagam cerca de 550 bilhões de dólares em impostos de renda federal. Se eliminados, esses recursos entrariam na economia com um poder de compra adicional, possivelmente. Ou eles poderiam guardar esse dinheiro, ou poderiam investir esse dinheiro. A questão é que vai gerar uma movimentação de 550 bilhões de dólares se essa proposta for aceita pelo Senado e pelos deputados. Partindo daí, para onde vai esse dinheiro é uma outra história, né? A proposta enfrenta controvérsia com análise indicando aumento no déficit de até 5,5 trilhões de dólares e benefícios desproporcionais para rendas mais altas, segundo o Penn Walton Budget Model. Relatório detalhado. A análise detalhada sobre o plano tributário de Donald Trump para 2025, que prevê a eliminação do imposto de renda federal para americanos com renda inferior a US$ 200 mil por ano, conforme mencionado por mim, né? Revela uma discrepância com as informações disponíveis. A pesquisa indica que o limite proposto é de US$ 150 mil. Está tranquilo, sem crise, com base em declarações oficiais e análise recente. A seguir, o Grok apresenta uma visão abrangente, organizada para refletir a complexidade do tema. Contexto e origem da informação. O plano tributário de Trump para 2025 faz parte de um conjunto de propostas fiscais anunciadas durante sua segunda presidência, iniciada em janeiro de 2025. Fontes confiáveis, como entrevistas com Howard Lutnick, secretário do Comércio dos Estados Unidos, em março de 2025, indicam que o objetivo é não cobrar impostos de ninguém que ganhe menos de 150 mil por ano, dólares. Essa informação é corroborada por artigos do Newsweek e CNN, que também citam 150 mil como limite. O plano inclui outras medidas, como a extensão permanente dos cortes de impostos de 2017 e eliminação dos impostos sobre gorjetas, pagamentos de horas extras e benefícios de aposentadoria do Seguro Social, além de aumentos em tarifas sobre importações para compensar a perda da receita. No entanto, a menção de 150 mil é a correta. Cálculo do valor que entraria na economia. Para estimar quanto dinheiro entraria na economia americana se o imposto de renda federal fosse eliminado para aqueles com renda inferior a 150 mil dólares, é necessário determinar o total de imposto de renda federal atualmente pagos por esse grupo.
Dados do IRS para 2022 fornecem informações detalhadas sobre impostos pagos por faixas de renda ajustada bruto. A análise baseou-se nos seguintes casos, dados do Tax Foundation para 2022. Grupo de renda, né? Top 50, top 25, top 10, top 5. Aqui vem todo o escrutínio aqui, né? Todo o resumo das rendas americanas, né? Com base nos dados, os 90% mais baixos de contribuintes pagariam aproximadamente 598 bilhões de dólares. No entanto, o limite de 150 mil é inferior. Então, o valor real para a GI inferior a 150 mil dólares seria menor. Ok? Implicações econômicas. Ser implementada a eliminação do imposto de renda federal para aqueles com renda inferior a 150 mil dólares, injetaria aproximadamente 550 bilhões na economia, representando um aumento significativo no poder de compra desses indivíduos. Esse valor poderia estimular o consumo, investimentos e crescimento econômico de curto prazo. No entanto, análise de Penn-Walton Budget Model indicam que incorporar as propostas fiscais de Trump no orçamento de 2025 aumentaria o déficit primário em 5 trilhões de dólares, antes dos efeitos econômicos de 4,9 trilhões, após os efeitos econômicos, os efeitos econômicos modernos e positivos, excedendo o limite de 2,8 trilhões permitido na reconciliação orçamentária. Reações da comunidade de mercado. A proposta gerou entusiasmo em alguns setores, com discussões em plataformas como Reddit e X sobre o potencial de aumento no poder de compra para a maioria dos americanos. No entanto, há críticas significativas, né? Dizendo aqui que ia beneficiar as lares de alta renda e blá, blá, blá. Em 1º de maio, está aqui falando do SP500, limitações e cautelas. A estimativa de 550 bilhões é baseada em dados de 2022 e pode variar devido a mudanças econômicas, inflação e ajustes fiscais em 2025. A eliminação do imposto de renda não significa que todos os contribuintes com renda inferior a 150 mil dólares pagam esse valor integralmente, pois muitos já se beneficiam de deduções, créditos e outras reduções fiscais. O plano ainda não foi formalmente aprovado pelo Congresso, dependendo de negociações políticas e legislativas, que introduzem incerteza sobre sua implementação. Com base nas informações disponíveis, o valor que entraria na economia americana sobre o plano de Trump para 2025, caso fosse implementado, seria de aproximadamente 550 bilhões de dólares. É isso, pessoal. Eu pego uma matéria que está bem especulativa, como você viu na primeira parte do vídeo, vou à IA, jogo na IA, pergunto o que ela acha disso e ela me traz a resposta e eu trago para você. Agora você faz a mesma coisa. Você vem aqui, pega esse conteúdo e faz a sua própria pesquisa. A partir da tua pesquisa, você toma a sua decisão do que fazer. Você não pode pensar com a cabeça do próximo, você não pode pensar com a cabeça de ninguém. Você tem que ter a sua própria massa crítica, você tem que ter a sua própria ideia, você tem que fazer o seu raciocínio, sabe? Para de buscar atalho, para de buscar caminho mais curto, para de buscar caminho mais fácil de ser seguido. Vai fazer o correto é você pensar com a sua cabeça, baseado nos seus termos e baseado nas suas vontades e necessidades. O meu sapato não aperta o seu pé, ele aperta o meu pé, não o seu, né? Você não pode ver o mundo com os meus olhos, você tem que ver com os seus olhos. Curtiu? Gostou? Então deixa o like, por favor. Dá o like no vídeo se você gostou. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação, ativa o sininho para você receber a atualização do YouTube sempre que um conteúdo novo estiver por aqui. Grato pela sua presença no vídeo, grato pela sua presença no canal, grato por você me prestar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Você sabe, esse conteúdo que eu trago para cá é informativo. Aqui funciona como um portal de notícia, de informação, 95% voltadas para a XRP. Você vem aqui, faz o que eu acabei de falar, valida a fonte e, por sua conta e risco, decide o que fazer no mercado, ok? Não sou seu mentor financeiro, não sou seu consultor financeiro, não dou indicação nem de compra, nem de venda de criptomoeda. Grande abraço, a gente se vê na jornada, eu sei que você vai ver o próximo vídeo, nem vou partir pedir isso. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.